Olá, pessoal. Eu vou mostrar agora como é que funciona a submissão de um artigo na revista Pesquisa Agropecuária Gaúcha através do sistema OJS, que é o sistema de submissão que a revista utiliza. A primeira coisa é quando acessa o site da revista, se o autor não tem ainda o cadastro, ele precisa realizar o cadastro através do e-mail, solicitando, então, o seu cadastro, fornecendo o nome completo, o seu e-mail, o país e a instituição de pesquisa que faz parte e o ORCID. Se tiver coautores, o ideal é que ele já nos informe os coautores com esses dados todos que a gente cadastra também. Tendo o cadastro, ele vai então em enviar submissão. Quando abre ali o botão de enviar submissão, ele tem a possibilidade de fazer uma nova submissão ou verificar as suas submissões pendentes. Ao clicar em fazer uma nova submissão, o autor então vai para o início do sistema. Só lembrando que antes de fazer a submissão, os autores precisam seguir rigorosamente as instruções que estão na página para os autores. E aí sim, verificar que nessa lista de itens, se o seu manuscrito e os outros documentos que são necessários estão de acordo com as normas que a revista solicita. Isso porque, se o autor envia algum documento com equívocos, ou faltando algum arquivo que seja solicitado, a tramitação não vai adiante enquanto esses arquivos não estiverem todos no sistema. Bem, então o autor tem tudo pronto, ele vai submeter o seu artigo. No início ele vai dizer qual é o idioma da submissão, aqui no caso está selecionado a língua portuguesa, mas a gente indica e recomenda fortemente que os autores enviem manuscritos já na língua inglesa. Na segunda parte, ele tem que dizer que tipo de seção o artigo vai estar, se vai ser um artigo, se é uma nota científica, se é uma revisão, E depois ele vai ver ali todos os requisitos para envio do manuscrito, se ele está atendendo essa lista de verificações. Aqui estão esses requisitos todos, Então ele vai ter que ler um a um e verificar se ele está atendendo todos esses requisitos iniciais que fazem parte do nosso checklist para poder seguir adiante com a tramitação do manuscrito dele no sistema. Então ele seleciona ali, o que ele é um autor, que está submetendo, geralmente quem submete é o autor de correspondência, aceita a declaração de direitos autorais que a PAG solicita, clica no concordo em cumprir os termos e concorda que os dados sejam armazenados de acordo com as declarações de privacidade da página, salvar e continuar. Sempre que ele salvar e continuar, ele vai ir para o próximo passo, porém, se ele não puder fazer naquele momento mais a submissão, essa etapa concluída que foi salva, ele pode retornar depois, para continuar com a submissão. Então, ele não precisa se preocupar, o sistema vai salvando cada passo, cada etapa, tá? Bom, quando ele clica então em salvar e continuar no item do início, ele vai para essa parte, vai aparecer essa página para ele, que é carregar os arquivos da submissão, tá? Então, ele vai selecionar ali o componente do artigo, que eu vou mostrar para vocês agora na próxima página. Ele seleciona então, no caso, o texto do artigo, envia, bota ali para enviar o arquivo, seleciona o arquivo no seu computador e clica aqui em continuar. Verifica então ali na segunda etapa se é esse o manuscrito que ele está mandando, clica em continuar, vai para a etapa de finalização. A etapa de finalização está indicando para o autor que o arquivo foi adicionado no sistema. Se vocês verificarem aqui atrás dessa página, vocês vão conseguir enxergar ali que tem um arquivo já no sistema.
O autor, então, ele está submetendo, ele recém submeteu o texto do artigo, ele vai clicar em enviar um novo arquivo. Vai, então, para essa próxima página, que é carregar o outro arquivo que ele quer submeter. Sempre ele vai deixar nesse primeiro aqui, ó, se você estiver carregando uma avaliação de um arquivo existente, por favor, indique que arquivo. A gente sugere que o autor mantenha selecionar arquivo, preservar histórico. Selecione essa indicação aqui, porque daí ele vai ir permitindo que o autor vá incluindo outros textos sem que o próprio sistema substitua o arquivo que ele mandou antes. Então, agora, o que ele selecionou ali? O que a gente selecionou para mostrar? A página de título, que é um componente também que a gente solicita, é um requisito para que o autor submeta o seu trabalho. O manuscrito não pode ter nenhuma indicação de autoria. Então, a página de título com o nome dos autores, ela é colocada separadamente, para garantir o sistema duplo cego que a revista usa para revisão, né? Então, a nossa revisão de pares é pelo sistema duplo cego, onde os autores não sabem quem são os revisores e nem os revisores sabem quem são os autores. Bom, aqui ele vai fazer o mesmo sistema, ele vai clicar em continuar, né? Vai para o metadados, vai verificar se aquele arquivo que ele está subindo é realmente o arquivo que ele quer. Vai clicar em continuar de novo, vai para a finalização. Na finalização, ele vai indicar que ele quer mandar mais um arquivo, né? Então, aqui já estamos de novo no carregar o outro arquivo que a gente quer carregar, que agora vai ser a cover letter. Vocês estão vendo aqui, ó. Vamos preservar o histórico, que a gente está fazendo a submissão, e vamos selecionar agora qual é o tipo de arquivo que eu vou subir. Vai ser a cover letter. Então, aqui em enviar arquivo, eu vou selecionar um arquivo do meu computador para continuar o processo de submissão. Se ainda eu quiser selecionar ou enviar outro tipo de arquivo, então eu seleciono preservar o histórico e o componente do artigo eu seleciono outros. Envio o arquivo e mando continuar para ir adiante nas etapas de submissão. Então, sempre que eu quiser adicionar outro texto, outro tipo de texto, ou algum outro texto que possa ser duplicado, eu mando em outros. Então, depois que eu termino de inserir todos os arquivos que eu quero inserir na submissão, né, eu clico nessa etapa de concluir a submissão. Eu vou ter aqui, então, todos os arquivos que eu inseri, que eu subi para o sistema, e vou clicar em salvar e continuar para poder ir para outra etapa, que são os dados de submissão. Quando eu vou para os dados da submissão, eu incluo o título do artigo na língua que ele foi proposto, no caso, língua portuguesa, e também o título em inglês. A mesma coisa vou fazer para o resumo e para os outros dados que eu preciso colocar em duas línguas, como, por exemplo, também as palavras-chave. Lembrando que o resumo e o abstract na outra língua, eles precisam estar em no máximo 200 palavras. Então, incluam aqui o resumo do manuscrito em português e em inglês, ou ao contrário, né, ou o inverso, se o manuscrito tiver na língua inglesa. Quando eu clico em incluir o coautor, aqui à esquerda da tela a gente vê a primeira parte da tela e à direita a parte de baixo, porque não coube no print toda a tela. Então, o autor de correspondência vai incluir o nome dos coautores e o último sobrenome nessa outra parte para incluir o nome do coautor. O e-mail de contato, o país do coautor e a instituição que ele está relacionado por extenso. Baixando a tela, então, aqui à direita, a gente consegue verificar qual é o papel desse colaborador, no caso, na maioria das vezes ele é autor,
Se ele fizer parte da lista dos autores do texto, então ele é autor, ele não é outro tipo de colaborador. Deixem clicado esse incluir autor em listas de navegação e também selecionem essa opção de enviar e-mail para solicitar autorização do ORCID do contribuidor e salvem. Façam isso quantas vezes forem necessárias para incluir todos os coautores do manuscrito. Seguindo na submissão, vocês vão encontrar mais para baixo, após incluir os coautores, as palavras-chave do manuscrito. Incluam as palavras-chave, cada palavra com a primeira letra em maiúscula, tá? E separada só por um Enter. Não coloquem todas elas juntas, insiram uma a uma até 6 palavras-chave, tanto na língua do manuscrito quanto no outro, no caso aqui, tanto em português quanto em inglês. Se houve fomento de alguma agência, seja de financiamento ou bolsa, por favor, incluam aqui as agências de fomento que vai constar nos agradecimentos do trabalho, tanto em português e em inglês pode ser o mesmo nome, já que se trata de uma agência, né? E não algo que a gente possa traduzir para outra língua. Cliquem então em salvar e continuar para dar seguimento na submissão. Bom, até aqui, até a etapa 3, todas as vezes que eu salvar e continuar, eu posso sair do sistema e retornar em qualquer uma das etapas de submissão para corrigir qualquer eventual erro que eu tenha realizado, tá? Quando eu chegar nessa etapa 4 de confirmação, o sistema vai enviar. O sistema não faz um PDF inteiro para ser avaliado, entendeu? Ele manda cada uma desses arquivos para os editores separadamente. Então, não tem como ver a submissão nesta etapa. Mas, voltando na transferência do manuscrito, por exemplo, o autor que está fazendo a submissão, ele pode verificar quais foram os arquivos que ele enviou, basta clicar nos arquivos. Quando eu clicar em finalizar a submissão, eu não consigo mais voltar daí e editar a submissão do artigo, tá bem? Então, façam isso somente tendo certeza de todos os arquivos que foram enviados, se eles estão corretos. Então, seguindo, quando eu sigo ali, né, para finalizar e confirmar a submissão, eu tenho então um arquivo enviado para a editora-chefe, para os editores que vão analisar. A partir daqui, eu só posso então agora acompanhar através do sistema o andamento do trabalho que foi enviado. A gente espera que esse tutorial seja suficiente para os autores conseguirem se entender dentro do sistema, né? E auxiliar para fazer uma submissão bem completa e bem de acordo com as instruções para os autores. Após essa etapa, então, se o autor retornar no sistema, ele vai conseguir entrar ali nas suas submissões e verificar, ó, vejam os arquivos de submissão e a discussão pré-avaliação. Nessa etapa, nós vamos estar recebendo o manuscrito e vamos estar avaliando ele. Qualquer problema que tiver, o autor vai ser notificado através da discussão pré-avaliação. Não tendo nenhuma pendência, o manuscrito vai para a parte de avaliação, que aí inicia todo o processo editorial em cima do manuscrito dele.